Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Wagner Lemes e esse é o quadro Pergunta que eu respondo. E hoje eu vou estar respondendo a pergunta aqui da Juliana Vedoi, que é a seguinte: Paz do Senhor, você concorda que Deus criou o mal? E ela cita o texto de Isaías, capítulo 45 e o versículo 7. Nós vamos estar respondendo então essa pergunta. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e também de acionar o sininho das notificações para você receber sempre quando eu postar aqui alguma coisa nova, tá? E também, se você tiver alguma pergunta relacionada a cristianismo, conhecimento bíblico, teologia, relacionamento, trabalho na igreja, enfim, qualquer área relacionada a esses temas, você pode estar colocando aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, tá bom? Vamos então para a resposta dessa pergunta. Bom, então a pergunta aqui é a seguinte: você concorda que Deus criou o mal? E aí a Juliana citou o texto de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu gostaria de ler esse texto aqui na versão da NVI, que diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Aqui Deus está falando. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando eu vou aqui na versão também da Nova Tradução Linguagem de Hoje, diz assim: Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Bom, primeiramente, se eu for pegar somente essa primeira frase, eu sou o Criador da luz e da escuridão, ou se não na NVI, eu formo a luz e crio as trevas, eu poderia remeter isso simplesmente à criação. Deus criou a luz e as trevas. E, na verdade, quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou a Terra, na verdade, havia escuridão e Deus criou a luz. Então, na verdade, a escuridão já estava ali. A escuridão já estava naquele ambiente, digamos, onde foi feita a criação. Mas aqui, quando a gente traz a segunda frase aqui, promovo paz e causa desgraça, aí a coisa começa a ficar um pouquinho complicada. Não é tão simples de responder. Então aqui, na verdade, a gente precisa entender que existem dois tipos de males, tá? O mal moral e o mal natural. O mal moral é relacionado a tudo aquilo que os homens fazem com os próprios homens. Ou seja, as coisas terríveis que os homens causam na vida de outras pessoas, de outros homens. Quando eu falo de homens aqui, são homens e mulheres, enfim, né? Ou seja, o homem causa mal em outros homens. Isso é o mal moral. Agora, o mal natural é aquele mal que é causado na natureza. Ou seja, terremotos, tempestades, né? Chuva de pedra, por exemplo, que causa destruição, enfim, várias outras coisas causadas pela natureza ou na natureza. Então são esses dois tipos de males que a gente poderia dividir aqui. Mas agora é o seguinte, eu poderia citar para você, no mínimo, tá? No mínimo, 10 posicionamentos a respeito da existência do mal, se foi Deus que criou o mal ou não. No mínimo 10, mas existe muito mais posicionamentos a respeito desse assunto. Então, esse é um assunto que não pode ser concluído. Não tem como eu responder. Inclusive, esse texto aqui é um texto onde os historiadores afirmam que, como foi o profeta Isaías que escreveu, ele escreveu, na verdade, num pensamento dele. Saber se isso é ou não, infelizmente, a gente não consegue. Mas o que está escrito ali é justamente que Deus ele causa o mal e causa o bem. E Deus tem o controle de todas as coisas. Agora a questão aqui, nós podemos voltar lá antigamente na filosofia. Platão ele disse a seguinte frase: Deus, se ele é bom, não é o autor de todas as coisas. Então Platão está dizendo que Deus, se ele é bom, ele não poderia ter causado o mal. Mas o texto que a gente leu diz que Deus, olha só, vamos ler novamente. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Então, basicamente, dentro desse texto aqui, a intenção aqui que a gente pode perceber é que Deus ele causa a desgraça. Existe, inclusive, dentro da filosofia, uma matéria chamada Teodiceia, que é justamente, e ela foi justamente criada para estudar essa questão da existência do mal na humanidade. E a Teodiceia é o conjunto de argumentos que, em face da presença do mal no mundo, procuram defender e justificar a crença na onipotência e suprema bondade do Deus Criador, contra aqueles que, em vista de tal dificuldade, duvidam de sua existência ou perfeição. Ou simplesmente poderia dizer que essa Teodiceia, a teoria,
para justificar a bondade de Deus em face do mal existente no mundo. Então foi criada essa teoria, né? Essa teodiceia para explicar o porquê do mal do mundo. Mas existem várias outras linhas de pensamento, linhas de raciocínio. Agora eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse a respeito do mal natural. Quando a gente tem um terremoto, o terremoto ele é causado por, na verdade, deslocamento entre as placas tectônicas. Então, quando a placa tectônica são placas que se sobrepõem, né, ou estão uma ao lado da outra, quando elas se movimentam, elas causam um terremoto. Eu não poderia dizer que um terremoto é um mal, porque ele é simplesmente um ato mecânico da Terra, das placas tectônicas. Claro, gera males na Terra, sim, para as pessoas, sim, mas não é um ato maldoso. Eu não poderia dizer que Deus criou um ato maldoso quando ele fez as placas tectônicas se moverem. Então eu não poderia dizer que um terremoto é um mal em si mesmo. Ele causa males, mas ele não é o mal em si mesmo. Por mais que ele seja um mal natural. Agora, quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, quando Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, a gente sabe que Deus mandou fogo do céu. Foi Deus que fez aquilo acontecer. Então, houve uma destruição, foi um ato natural, mas foi Deus que promoveu aquela destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Então, existem ações de Deus que causam mal na terra. Se eu for julgar pelo fato de Sodoma e Gomorra terem sido destruídas por Deus, eu posso dizer que Deus ele causou o mal na terra, nesse sentido de destruição. Mas ele causou porque já as pessoas já não queriam se aproximar dele. Então Deus destruiu aquela cidade. O próprio dilúvio, pessoas foram destruídas por conta de que elas não queriam saber de Deus. Então, como que eu poderia colocar isso como um ato de Deus? Eu penso aqui que Deus, quando ele quer causar algo, causar um mal na terra, ele causa. Mas é ele o causador do mal? Bom, se eu for parar para pensar, ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa das pessoas que eram más. Ele promoveu o dilúvio por causa das pessoas que eram más. Se eu for bom, eu não vou ser mal, é lógico. Se eu for uma pessoa boa, eu não vou carregar o mal comigo. Então é interessante a gente entender. Eu vou citar aqui também o caso do teólogo Agostinho, que diz que o mal é a ausência do bem. Você já viu aquela comparação de que na verdade o frio é a ausência do calor, né? Então quando não tem calor, tem frio. E aqui o teólogo Agostinho ele diz que onde não tem bondade, onde não tem coisas boas, vai haver a maldade, vai causar o mal quando não tem coisas boas. Então a ideia aqui de a gente dizer que Deus é o causador do mal é algo um pouco complicado de dizer. Eu não poderia simplesmente chegar aqui e dizer que Deus é o causador do mal. Eu não poderia chegar e dizer que Deus faz com que todas as coisas más no mundo estejam sobre o poder dele. Deus pode fazer todas as coisas, mas nós podemos causar o mal também enquanto seres humanos. Não sei se você já ouviu, acho que já ouviu aquela história do barbeiro. Ele foi até a barbearia cortar o cabelo. E aí ele estava lá cortando o cabelo, tudo certinho, e de repente o barbeiro disse o seguinte para ele: olha, vendo uma notícia na televisão, né, de alguma calamidade, enfim, né? Ele disse: olha, se Deus existisse, essas coisas não estavam acontecendo. E aí o cara que estava ali, né, sentado, cortando o cabelo, ele pensou: o que eu vou dizer para esse homem? Ele ficou sem resposta, e daí ele decidiu ficar quieto no momento. Aí ele foi, pagou, tudo certinho. Quando ele saiu da barbearia, ele olhou para um lado e ele viu um homem todo cabeludo, cheio de barba, grande já, e ele viu que aquele homem fazia tempo que não cortava o cabelo e nem fazia barba. Aí ele deu um estalo, ele voltou e falou para o barbeiro o seguinte: olha, se barbeiros existissem, não haveriam homens com cabelo grande e barba grande na rua. Daí o barbeiro disse: não, peraí, aí é uma coisa diferente. Se essas pessoas viessem até mim, eu iria cortar o cabelo delas, eu iria cortar a barba e estaria tudo certo. Então, na verdade, nessa ilustração que a gente tem,
As pessoas, elas causam os males porque elas não vão até Deus. Elas não se achegam até a presença de Deus. E isso faz com que as pessoas, elas promovam o mal, elas sejam agentes do mal em si. Agora, dizer que Deus é o causador do mal é algo complicado. Eu não poderia afirmar isso para você, tá? Ele tem todo o controle? Tem todo o controle. Pode fazer todas as coisas. Mas afirmar que ele é o causador do mal é algo um pouco complicado de se dizer, né? Então eu não tenho uma resposta definitiva para essa pergunta e não existe uma resposta definitiva para essa pergunta. Não há como dizer que Deus é o causador do mal. Embora o mal exista, embora as pessoas causem o mal, não posso afirmar que Deus é o causador do mal. Tá bom? Então fica aí a minha resposta para essa pergunta. E se você quiser colocar mais alguma pergunta, você que está me assistindo, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Também ativa o sininho das notificações para receber sempre quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!